Olá, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e vejamos o que ela nos diz na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. É poderoso demais essa fala para nós, que estamos vivendo esse tempo de pandemia. Olha o que está escrito, há uma pergunta no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pegando a primeira pergunta do versículo, quando se questiona que diremos, pois, a estas coisas? Eu te pergunto, o que estamos dizendo diante destas coisas? O que é que estamos dizendo diante desta pandemia? Como é que nós estamos reagindo? Evidentemente que o número de mortos no planeta todo é muito grande e isso entristece muito os nossos corações. Mas o que nós temos dito a estas coisas? Como nós temos agido com medo, angustiados, desesperançosos, solitários? Como é que nós estamos respondendo a isso? Quais são as expressões que estão saindo das nossas bocas? É o fim? Não tem mais jeito? Já morreu? Acabou? A Bíblia nos pergunta, então, nesse versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? E ela mesmo traz a resposta, e a resposta é qual? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso não é algo que tem que ser dito da boca para fora. Quando a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a Bíblia, para poder dar um exemplo, para poder trazer essa compreensão, essa esperança, essa fé de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela segue dizendo no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A Bíblia prova para nós que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero uma resposta, eu pergunto. Como é que eu sei que Deus é por mim? Como é que eu sei que Deus é por você? Porque ele mesmo responde, aquele que não poupou o seu filho unigênito, aquele que entregou o seu filho por amor de nós, numa morte substitutiva, morrendo pelos pecadores, se fazendo pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que dessa forma nós tivéssemos paz com Deus, para que dessa forma nós fôssemos religados a Deus novamente pelo sangue derramado do Cordeiro, pelo sangue da nova aliança. Ele dá provas então de que Ele é por nós. Se Deus é por nós, que será contra nós? Então nós devemos olhar para Deus, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, quando a palavra de Deus diz, agindo Ele, quem impedirá? Quando a palavra de Deus diz, Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Quando a palavra de Deus diz, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Quando a palavra de Deus diz, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, o que diremos à vista destas coisas? Nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus todo-poderoso que nos guarda em todos os momentos, ao qual Ele diz que toda tribulação traz um peso eterno de glória, e a Bíblia prova que Ele é por nós, porque Ele não poupou o seu Filho por amor de nós. E aí nós continuamos a ler um pouco mais à frente o que está escrito no versículo 35, perguntando, mais uma pergunta do texto, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, calados, confiando em Deus, apenas abrindo a boca para abençoar, para encorajar, para proferir a palavra de Deus, dizendo que Ele é por nós. E no versículo 37 está escrito, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Essa expressão mais do que vencedores no grego é
upemical, que significa, descreve alguém que é super vitorioso, que conquista mais do que uma vitória comum, mas que domina em alcançar vitórias abundantes. Essa não é a linguagem de conceito, mas de confiança. Quando nós dizemos então, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedoras, é porque nós somos confiantes no Deus Todo-Poderoso, que orquestra e que controla todas as coisas. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor de Deus, mostrado em 1 Coríntios 13, diz que ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera, ele não suspeita mal. Deus é por nós. Agindo Deus, quem impedirá? E o texto diz, nem a morte é o primeiro item, nos separará do amor de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos dentro dessa pandemia experimentando a despedida, um até logo para algumas pessoas, como eu e a minha esposa já experimentamos, e eu creio que muitos que estão me ouvindo agora, me vendo agora, também já experimentaram. Mas nem essa morte nos separa do amor de Deus. Por quê? Porque de fato a morte é um até logo. Porque Jesus Cristo triunfou sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia, e nós agora em Cristo também temos promessa dessa vida eterna. Então nem a morte nada mais é do que Deus chamar para Ele, chamar para o terceiro céu, naquele lugar que Jesus disse na cruz que se chama paraíso, chamou para Ele essa pessoa. Se Deus chamou, se essa pessoa está com Deus, é porque ela sempre pertenceu a Deus. Aqueles que foram, entristece os nossos corações pela separação que nós vivemos momentânea. Mas haverá um dia em que todos nós estaremos reunidos, juntos com Cristo, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Que diremos à vista destas coisas? Deus é por nós. Fale junto comigo. Deus é por mim. Essa peleja não é minha, essa peleja não é nossa, mas ela é do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, que você possa confiar em Deus, entregar os teus caminhos a Ele, porque o mais Ele o fará. Força, fé, esperança, para frente, profetizando, abençoando outras vidas, mandando mensagens agora de força para aquele que Deus colocou no seu coração. Vamos multiplicar essa vitória que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Grande abraço, fique firme aí. Oro para todos aqueles que nesse momento estejam passando por qualquer dificuldade quanto à pandemia. Eu creio que o Espírito Santo está te envolvendo, te consolando, trazendo refrigério à sua alma. E eu te digo, vai passar. Deus é maior. Grande abraço.